Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando nossa playlist de cálculo 1, vamos agora para a regra da cadeia. Ah, mas regra da cadeia, o que é que você vai prender? Não vamos prender ninguém. Vamos agora resolver alguns cálculos. Então, vamos lá. A regra da cadeia ela funciona da seguinte forma. Quando nós não conseguimos derivar nem usando a soma e subtração, nem usando a regra do produto e nem usando a regra do quociente, com certeza é a regra da cadeia. Ela vem da seguinte forma, da forma m com n de x. Eu não sei se vocês lembram do ensino médio, lá vocês viram algo bastante semelhante, onde nós tínhamos uma função composta, ou seja, uma f composta de g. Isso aqui é basicamente a mesma coisa. Aqui nós temos uma função com outra dentro. Então, como nós vamos resolver isso? Nós temos aqui que a nossa derivada da função ela vai ser da forma m' de nx vezes n' de x. Ah, mas eu não sei o que é L', eu não sei o que é n, nem n. Bom, agora nós vamos trabalhar com os exemplos para ficar bastante simples. Mas antes disso, vamos aos macetes. O primeiro macete, nós vamos identificar as funções. No segundo macete, nós vamos derivar de fora para dentro. Então, vamos lá. O primeiro exemplo ele é bastante simples. Nós temos que a nossa função é igual ao cosseno de x quadrado mais 2. E agora, como vamos derivar? Nós vimos anteriormente que a derivada do cosseno é igual ao seno. Mas no lugar do x aqui nós temos toda essa expressão. No caso aqui, nós temos que esse primeiro aqui, o cosseno, é o nosso m. E esse segundo aqui, ele vai ser o nosso n. Então, nós identificamos as funções. Agora, nós vamos derivar de fora para dentro. Ou seja, a primeira função que nós vamos derivar é a função cosseno. A função cosseno nós podemos representar aqui como o menos seno de x. Como aqui nós não temos o x, nós só repetimos essa parte aqui de dentro. X quadrado mais 2. Depois nós multiplicamos. Nós multiplicamos por quê? Pela derivada do que está dentro. No caso, a derivada dessa segunda aqui, que é igual a 2x. Com isso, a nossa regra da cadeia foi totalmente concluída, pois nós começamos a derivar de fora, no caso o cosseno de x, depois passamos para dentro, x quadrado mais 2. Com isso, a nossa derivada foi concluída. Vamos agora para o nosso segundo exemplo da aula de hoje. No segundo exemplo da aula de hoje, nós temos três funções, o cosseno do seno de e elevado a x. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos identificar as funções. A primeira aqui, a nossa função cosseno, eu vou chamar de n. A outra, a nossa função seno, eu posso chamar de n. E o que está dentro é a nossa função, sei lá, a nossa função z. Então nós vamos começar derivando de fora para dentro. Vejam que aqui eu cometi um pequeno engano e acabei errando tudo. Agora vamos voltar para a nossa expressão. Nós temos aqui que nós vamos derivar primeiro o nosso cosseno de x. Como nós não temos o x, nós só vamos repetir aqui essa parte de dentro. No caso aqui, a derivada do cosseno é igual ao menos seno de x. X aqui nós podemos representar por seno de e elevado a x. Depois nós resolvemos a nossa segunda expressão, que é a nossa derivada do seno. A derivada do seno vai ser igual ao cosseno de e elevado a x. Depois nós multiplicamos aqui pela derivada do que está dentro. No caso, e elevado a x é o próprio e elevado a x. Com isso nós chegamos ao final da nossa derivada e esse é o nosso resultado. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. No terceiro exemplo eu vou dificultar mais um pouco. Eu vou colocar aqui esse ln do cosseno de x quadrado mais 3. Ah, mas eu não sei mais o que é ln. Você poderia explicar? Sim, eu posso explicar. O ln nada mais é do que o logaritmo niperiano, ou seja, na base e. Ele funciona da mesma forma do logaritmo, mas só que em vez da base 10, ele tem a base e. Então vamos para a nossa derivada. Eu esqueci aqui de colocar a função. Eu vou colocar aqui o fx e o nosso f' de x, ou seja, a nossa derivada, vai ser da seguinte forma. Nós vamos derivar de fora para dentro. Quem aqui está fora? O nosso ln. O ln nós podemos representar como 1 sobre x. Quem é x? X aqui no caso vai ser toda essa expressão que está dentro. Vai ser o cosseno de
de x ao quadrado mais 3. Depois aqui nós multiplicamos pela derivada da função de dentro. Quem é a função de dentro? A nossa segunda função vai ser o cosseno de x quadrado mais 3. A derivada do cosseno é igual ao seno. Seno de quem? Do que está dentro, x quadrado mais 3. Depois nós multiplicamos pela derivada do que está dentro. Que é a derivada do que está dentro? Nós temos aqui x quadrado mais 3. X quadrado mais 3, aqui esse 2 aqui ele vai cair para fora, vai ficar igual a 2x. E o 3 aqui, a derivada dele é igual a 0. Com isso nós temos toda essa expressão. Aqui quando nós chegamos aqui dessa forma, pode-se dizer que ela já está derivada. Mas como ela apresenta alguns termos que podem ser manipulados, nós vamos manipulá-lo e escrever da forma mais simples possível. Aqui quando nós multiplicamos, vai ficar da seguinte forma, vai ficar igual a 2x vezes seno de x quadrado mais 3 dividido por cosseno de x quadrado mais 3. Eu não sei se vocês lembram das identidades trigonométricas, mas quando nós temos aqui um seno de x dividido por um cosseno de x, ele pode ser escrito da forma tangente de x. Sendo assim, nós podemos reescrever toda essa função da seguinte forma. Nós vamos colocar aqui esse 2x e multiplicar por tangente de x quadrado mais 3. Com isso nós chegamos à nossa função derivada de toda essa expressão. Ainda sobrou mais um pedacinho aqui da folha, eu vou aproveitar com mais um último exemplo. Temos aqui o exemplo 4. No exemplo 4, eu vou apresentar uma função bastante bestinha, que é uma função seno ao quadrado de x. Ela pode ser desenvolvida pela regra da cadeia. Alguns professores resolvem ela pela regra da cadeia. Eu particularmente não gosto e eu vou resolver ela aqui pela regra do produto, para que vocês vejam de alguma forma como resolvê-la. Aqui nós temos seno ao quadrado de x. Essa função aqui ela pode ser escrita como seno de x vezes seno de x. Aqui nós temos um produto. Nós vamos chamar aqui m de seno de x e nós vamos chamar aqui n de seno de x. A derivada do seno nós sabemos que é igual ao cosseno. Então, m' é igual ao cosseno de x e n' é igual ao cosseno de x. Depois disso nós resolvemos a nossa derivada pela regra do produto. Que é a regra do produto? A derivada da primeira, no caso, cosseno de x, vezes a segunda, seno de x, mais a derivada da segunda, cosseno de x, vezes a primeira, que é igual ao seno de x. Com isso, nós temos a nossa função derivada. Mas ela pode ser reescrita da seguinte forma. Quando nós juntamos aqui os termos semelhantes, fica igual a 2 vezes o cosseno de x vezes o seno de x. Com isso, a nossa função derivada foi encontrada. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, por favor, curta, comente e indique para os amigos.